uma página para o início do nosso trabalho. Caiu no item 93, o Evangelho e a mulher. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Paulo, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 28. E nesse livro psicografado por Chico Xavier, Emmanuel discorre sobre essa passagem, dizendo o seguinte: muita vez o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhes dizem respeito. Com Jesus começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes quais Davi e Salomão não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura a nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Maria Santíssima, a sublime conversão de Maria de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanham o Senhor até um instante extremo. Desde Jesus observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e, como criatura de Deus, igual a Ele. Que nos sirvam de reflexão essa mensagem e que todas as mulheres do mundo sejam respeitadas pela sua missão de ter vindo à Terra e ser a responsável pela manutenção da espécie humana com a graça da maternidade. Nós vamos então fazer, pedindo a Deus a permissão para iniciarmos mais uma reunião pública, uma reunião de estudos da nossa doutrina, essa doutrina consoladora e esclarecedora, e vamos pedir por todos os irmãos necessitados, aqueles que se encontram em dificuldade, seja num leito de dor, numa penitenciária ou mesmo às ruas, abandonado a toda sorte, que todos sejam beneficiados, uma criança que esteja no orfanato, idoso no asilo, todos aqueles em situações de dificuldade, que recebam do Pai a sua misericórdia, a sua bênção para fortalecê-lo nos seus caminhos a seguir para o seu progresso espiritual. Pedimos especialmente por todos os nomes que se encontram nesse caixote,
encarnados e desencarnados, que todos eles sejam beneficiados, especialmente aqueles entes que estão no nosso pensamento e que nós nesse momento elevamos ao Pai, rogando por esses irmãos para que eles sejam beneficiados e recebam o bálsamo necessário, as orientações seguras para que eles possam continuar caminhando na sua trajetória evolutiva. Que a paz do Senhor Jesus envolva todos nós, envolvendo também esses irmãos. E que onde quer que nos estejamos, todos sintam a presença de Deus ao nosso lado. Que a paz do Senhor esteja conosco. Vou passar a palavra ao nosso irmão Ricardo, da nossa casa, que vai trazer o assunto de hoje, que já está na tela ali, do Livro dos Espíritos. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, aqueles que estão vindo pela primeira vez à nossa casa e aqueles que estão retornando à nossa casa, sejam sempre muito bem-vindos. Bom, hoje vamos falar sobre provas e expiações. Provas e expiações. Observem que tem uma pegadinha aqui nesse texto aqui. Tá? Será que é dessas provas e dessas expiações porque a gente leva, né, uma vez que a gente vive num mundo de provas e expiações, a gente costuma fazer experimentações. E nem todas as experimentações que a gente faz são salutares, são boas. E a gente leva a cabo a questão da expiação. Da expiação nesse sentido aqui de expiar aquilo que o outro faz, expiar a vida do próximo, ao invés de olhar para dentro de si e olhar para a sua conduta. Então a gente prova de tudo aquilo que a gente não deve provar. É como se a gente estivesse num banquete, num self-service, e que a gente sabe que não pode comer determinados docinhos, mas a gente vai lá e experimenta. Aí depois ataca refluxo, ataca má azia, ataca má digestão, vem toda uma gama de problemas, porque continuamos. E quantas vezes eu voltar àquele rodízio, quantas experimentações mais eu vou fazer? Porque nesse momento meu desejo fala mais alto. E o meu desejo é experimentar, é provar. Mas não é dessas provas. E essas provas que nós fazemos, elas nos trazem consequência. Assim como a expiação, no sentido de analisar o que o outro faz, de olhar para o que o outro está fazendo, também nos traz consequência. Vamos falar sobre outras provas e sobre outro tipo de expiação. A gente sempre escuta, a gente ouve desde sempre, principalmente aqueles que estão na doutrina espírita, que vivemos num mundo de provas e expiações. E a gente trata isso como sendo uma questão de sofrimento. Então, desde sempre, a questão principal do homem é fugir a esse sofrimento. E Joana de Ângeles, no capítulo 1º do livro Plenitude, que é uma leitura que eu recomendo, super, mega, hiper, recomendo que vocês façam. Uns acham leitura difícil, outros acham fácil, mas eu não estou aqui, cada um tem o seu grau evolutivo e a sua capacidade de absorção, mas eu acho importante, é uma leitura muito importante, dá muita dicasinha legal. Lá no final ele vai falar algumas coisas sobre algumas dicas que a Joana de Anjos nos traz. Tá? Então, o que ela coloca aqui sobre a questão do sofrimento, daquilo como a gente entende que seja esse mundo de provas e expiações, que é um mundo de dor, um mundo de sofrimento, um mundo de resgate. Não é verdade? Não é assim que a gente entende o mundo hoje, quando a gente fala mundo de provas e expiações? Só que a gente vai tentar conversar a esse respeito para mudar um pouco a nossa visão sobre esse mundo de sofrimento, sobre essa forma de sofrimento. Entender que isso não é um sofrimento.
É um sofrimento aos nossos olhos materiais, mas não é um sofrimento. É uma reabilitação. Mas a gente vai falando ao longo do tema, a gente vai discutindo, conversando e desenvolvendo o raciocínio. Ok? Vamos lá, então. Ela diz o seguinte: o homem empenha-se afanosamente para vencer o sofrimento que se lhe apresenta como adversário soez. Em todas as épocas, ele vem travando uma violenta batalha para eximir-se a dor, em contínuas tentativas infrutíferas, nas quais exaure as forças, o ânimo e o equilíbrio, tombando depois em mais graves aflições. Ou seja, quanto mais eu tento fugir, quanto mais eu sei que eu tenho que parar de provar os docinhos do banquete, eu continuo provando os docinhos do banquete e acabo descambando para certos males cada vez maiores, alimentando aquela situação, uma situação que a gente chama de um círculo vicioso. Passar incólume ao sofrimento é a grande meta que todos perseguem. Pelo menos diminuir-lhe a intensidade ou acalmá-lo, de modo a poder fruir os prazeres da existência em incessantes variações. Imediatista, interessa-lhes o hoje sem a visão do porvir. Com efeito, o sofrimento tem sido considerado vingança ou castigo divino, portanto, credor da execração e ódio. E quantas vezes a gente se revolta contra Deus, contra o Criador e contra tudo aquilo que vem da natureza, né, questionando o porquê que eu estou sofrendo, o porquê que Deus está fazendo isso comigo, o porquê daquele sofrimento, o porquê que Deus leva uns e deixa outros, e vamos combinar que todo mundo vai ser levado um dia, mais cedo ou mais tarde, nós vamos desencarnar. Notícia triste, né? Para todos nós aqui. Mas vamos, gente. É o ciclo da vida. A gente nasce, cresce e morre. Ou a gente reencarna, cresce, desenvolve e desencarna. É o ciclo da vida. É a única forma com a qual nós temos de nos aprimorar, de crescer. É de vivência em vivência. Ou você acha que vai todo mundo sair daqui com a roupa limpinha para habitar o nosso lar com apenas uma encarnação? Vai não. Não vai. Então, nessa situação, eu me revolto contra a divindade. Clamo a cessação dos sofrimentos, porque se eu fui criado por Deus, advém dele todo o sofrimento que me atinge. Será que é assim? Será que quando Deus te faz sentir dor e que você procura um médico e o médico fala, não pode comer doce, aí você vai lá no banquete, come doce, a culpa é de quem? É de Deus? Ou a culpa é sua? Faz uma meia-culpa aqui. Se você sabe que não pode comer feijoada, nada contra quem come, tá? E você se empanturra de feijoada, quem passa mal é quem? É Deus? É você que passou, foi você que procurou. São as provas, né? É o sabor da materialidade que te seduz a todo momento, fazendo com que você cometa excessos e excessos e excessos, e de excessos em excessos vêm as consequências. Teve um espírito muito inteligente que teve entre a gente aqui, há coisa de uns 2000 anos atrás, falava uma coisa muito legal. O plantio é facultativo, agora a colheita é obrigatória. Você pode plantar o que você quiser, agora sabe que você vai colher aquilo que você plantou. Se você sabe que não pode comer doce e come, você está plantando dor. Dor aonde? Em Deus? Dor no seu estômago. Se você sabe que você tem que olhar para dentro de você e não para a casa do vizinho, certo? Que é esse tipo de expiação que a gente imagina, né?
olhar sempre para o outro, apontar o dedo para o outro, tá? Quem vai sofrer com isso é você, porque você não vai conseguir, você não vai se conhecer, você não vai entrar dentro de você, olhar o que tem de ser mudado em você, a não ser quando o imperativo da dor bata à sua porta. Aí você vai falar, poxa, eu preciso mudar aqui. Aí você começa realmente a espiar. Depois desse vídeo, tem um filmezinho que ele resume as nossas atitudes e resume tudo aquilo que vai ser falado. É um filmezinho de 1 minuto. Vocês já devem ter visto esse filme no TikTok, tá? Ou nesses rios da vida aí. Certo? Ele resume a nossa conduta de como nós lidamos com os nossos problemas. Perseverante no erro, né? Ele é perseverante no erro. É assim que nós somos. Perseveramos ainda no erro. E é daí que advém as nossas dores. A gente persevera no erro. Uma vez você errar, você às vezes não tem referência. Porque nós vamos evoluindo, vamos absorvendo a capacidade de entendimento e desenvolvendo a nossa inteligência. Tá? Não era, para de ler lá, por favor. Passarelli deu spoiler, mas para de ler, por favor. Obrigado. Tá? Valeu. Nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade, a nossa inteligência, passo a passo. Fazendo experimentações. E a partir dessas experimentações, a gente passa a ter referências daquilo que se deve ou se não deve fazer. Uma vez que eu não tenho a referência, não significa que se eu cometer alguma coisa errada, eu não vá sofrer por aquilo. Tadinho do bebê, ele não sabia que kiwi era azedo, certo? Mas ele experimentou a primeira vez, fez cara feia, foi lá, experimentou de novo, continuou fazendo cara feia. Então, quer dizer, a primeira vez é a experiência, a segunda vez é a opção. Então, quem escolhe o sofrimento? É Deus que nos escolhe o sofrimento para a gente, aponta, fala, olha aqui, você vai lá para aquele planetazinho mequetrefe, pequenininho, tá? Cheio de recursos, maravilhoso, certo? Mas com um povinho complicado, para sofrer, para ter que provar, para ter que aturar, desenvolver sua paciência, aturar trânsito no Rio de Janeiro, aturar o síndico do seu prédio batendo na sua porta, o vizinho gritando do seu lado, tá? É ele que nos impõe isso? Ou será que somos nós que nos impomos através das nossas experimentações, das nossas ditas provas, que a gente entende que são provações, né? Será que é Deus que nos empenha isso? Ou somos nós que desenvolvemos esse sofrimento? Ele testou a primeira vez, ele testou a segunda, ele testou a terceira, e o vídeo acabou. Ele testaria quantas e quantas vezes, até que ia chegar um momento que ele ia conviver com aquele azedume. Ia passar até a gostar. Tem gente que adora kiwi, certo? Tem outros que não gostam de uva passa, certo? Então, ele ia passar até a conviver com aquele azedo do kiwi e ia sentir prazer em sentir aquele gosto. Só que aquilo poderia chegar a um momento de desenvolver uma certa repulsa por aquela situação. É o que todos nós, é o que acontece com todos nós.
De tanto experimentarmos a dor, chega um momento que a gente cria uma repulsa àquela situação e fala, opa, está na hora de parar. E é quando justamente começam os questionamentos. É quando você, através de um processo de crescimento que você vem desenvolvendo encarnação a encarnação, você para e mentaliza, pensa, fala, poxa, por que eu estou sofrendo tanto? Será que é ele lá em cima que está fazendo eu sofrer? Ou sou eu? Então a origem do nosso sofrimento não vem de lá. Ela não vem do homem das cavernas. A nossa inteligência vem sendo desenvolvida desde lá. Já desenvolvemos um certo raciocínio, uma certa capacidade de inteligência, que nos prova que não somos espíritos primitivos. Se olharmos para o homem das cavernas, eles eram primitivos, porque não tinham capacidade, não tinham inteligência. Foi necessário algumas centenas de anos, alguns milhares de anos, para que aquele homem da caverna se transformasse nesse homem da caverna aqui. Porque nós também somos homens da caverna. Daqui a 10 milhões de anos para frente, vão olhar para a gente como sendo o homem da caverna. O cara ia lá, ele para falar precisava de um microfone. Não se comunicava mentalmente. Ia lá, eles usavam um aparelhinho, chamavam de celular. E eles usavam condução para andar no meio nas estradas. Quer dizer, daqui a 10 mil anos, 10 milhões, 1 milhão de anos para frente, como vai estar a humanidade? Vai nos olhar como se fôssemos realmente homem das cavernas. Mas nós estaremos lá naquela humanidade. Seremos nós que vamos olhar para trás e falar, poxa, como aquela civilização era atrasada. Então já desenvolvemos hoje o raciocínio, a inteligência, mas não a capacidade de fazer com que essa inteligência trabalhe a nosso benefício. Nós não pensamos dessa forma. Nós não colocamos as nossas potencialidades todas em nosso benefício. Fazemos ainda experimentações erradas, cometemos diversos erros por engano, cristalizando encarnação a encarnação, procedimentos, falas, sentimentos errados, que nos causam, ao longo de encarnação a encarnação, dor num ciclo vicioso. Mas é chegada a hora da gente quebrar esse ciclo vicioso. Porque a partir deste momento, da tomada da consciência, e todos nós já temos, certo? Entra o querer fazer, a vontade de parar de sofrer, a vontade de mudança. Isso é comum a todo ser humano. Isso é comum a uma sociedade. A nossa sociedade hoje, ela está mudando. Isso vai ser falado mais lá na frente, mas a nossa sociedade hoje, ela vem mudando. Hoje se fala em diversidade. Não se falava nisso. Diversidade de conhecimento, diversidade de entrosamento entre pessoas. Não se falava isso alguns anos atrás. Hoje é uma situação que ainda é necessário que alguém grite para levantar a bandeira da diversidade, seja ela qual for, porque para Deus toda e qualquer vida, toda e qualquer forma de vida importa. Para a gente às vezes não. Mas para Deus, sim. Para aqueles que nos orientam, certo? E que aos poucos vem fazendo com que essa mentalidade venha mudando, olha, muda, olha, pensa, para. A princípio a coisa tem que ser um tanto quanto que imposta na força. E a gente cria resistência. E depois essa força vira uma aceitação, vira uma calmaria, e depois vem a aceitação. Tá? Em todos os processos de crescimento, de mudança, certo? Nas relações sociais, nas relações de trabalho, na música, em todos os grandes movimentos de mudança da sociedade, o primeiro impacto foi negativo. Em 1800 alguma coisa, tivemos algumas revoltas, inclusive a revolta da vacina. E hoje todo mundo toma vacina. A primeira coisa que você faz quando seu filho nasce, leva ele para tomar
Vacina. Você está gripado, vai fazer o quê? Vai tomar? Vacina. Mas algum tempo atrás houve uma resistência muito grande. Então todo movimento cria uma resistência. Mas não adianta, porque você não consegue vencer aquele movimento. Eu costumo dizer que você taca pedra na onda. E você não vai vencer a força da onda com uma pedra. E nem com uma barreira, porque a onda tem mais força. E aquela onda vai seguir o seu caminho e é necessário que a gente siga, pelo menos nesse sentido, de mudança, de crescimento, de evolução, essa onda. Para que a gente não lute contra ela e não cause em nossas vidas as dores, as provações, os desequilíbrios, que tudo advém da nossa conduta, da forma como nós nos colocamos diante de determinadas situações que se apresentam na minha vida. Todo dia, quando eu acordo de manhã, eu decido se eu vou ser feliz ou se eu não vou ser feliz. Independente se eu bati com o dedinho mindinho no pé da cama, senti uma dor danada, mas a partir dali, certo? Isso de vez em quando acontece, né? Você acorda de manhã meio tonto, mete o dedinho mindinho no pé da cama, pronto, estragou teu dia. É, opção sua. Vai estragar se você quiser. Vai mancar, mas isso não vai impedir você de ser feliz. Vai sentir dor, mas isso não vai impedir de ser feliz. Vivemos num mundo de provas e expiações? Vivemos, mas isso não pode te impedir de ser feliz. Isso não pode te impedir de se sentir feliz por estarmos vivendo num planeta como o nosso. O que é aprovação? Agora, a aprovação que advém da atitude por falta de referência ou da atitude de teimosia minha em relação a alguma coisa que eu cometi que não deveria fazer. Tá? Aprovação é a experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais antes do renascimento corporal do candidato. Opa! Percebem que até no momento em que eu vou me preparar para reencarnar, eu tenho uma orientação. Perceberam? Eu tenho ajuda. Nós nunca estamos sozinhos. A gente acha que está sozinho, mas não estamos sozinhos. Então, o nosso guia espiritual, tá? Quando te dão uma tarefa, certo? E normalmente é assim, a gente quer ter muita responsabilidade sem ser responsável. E acaba dando com os burros na água. Te passam uma responsabilidade e falam, não, deixa que eu dou conta. É o famoso, deixa comigo. Não, deixa comigo, isso aí é fácil, isso é tranquilo, isso é um tiro de letra. Aquele que nos orienta, que conhece a jornada, porque já passou, já trilhou esse caminho, sabe, meu filho, não vai não. Você ainda não tem, sabe, capacidade. Lembrando do homem da caverna, seria factível eu chegar para aquele homem da caverna e dar uma aula para ele de física, de química, de biologia, ou mostrar para ele uma informática? Ele ia meter um computador, ele ia meter o dente no computador achando que era alguma coisa para comer. Porque a capacidade intelectual daquele homem era compatível com o seu estado evolutivo. A nossa capacidade intelectual hoje, já que estamos na nossa melhor versão, certo, Luciana? Não é ainda a ideal, mas é a melhor versão. Tá? Certo? Se a gente olhar no espelho e falar, pô, nós somos bem melhor. Essa é a forma melhor na minha encarnação. É a minha melhor versão. É dessa forma que eu tenho que me encontrar. Tenho que me ver. Mas isso não significa que eu tenho capacidade para resolver todos os problemas de todos os equívocos que eu cometi numa única encarnação. Então, esse guia espiritual, ele fala, olha, vamos fazer o seguinte, deixa a paciência para uma pós, desenvolve um pouquinho a paciência, um pouquinho o amor próprio, mas sabe, deixa isso aqui, tá, para outro tempo. Vamos desenvolvendo um pouquinho de cada vez, sabe, ou 3 ou 4 vezes, certo? Para a gente desenvolver uma virtude. Leva-se muito
E não é apenas numa encarnação que a gente consegue desenvolver plenamente aquela vida. A gente tem que ter consciência. É necessário o trabalho, é necessário a vontade, a persistência. Hoje está difícil, hein? É necessário a persistência para que a gente consiga desenvolver um pouquinho a cada encarnação uma virtude. Examinadas as suas fichas de evolução, avaliadas as suas probabilidades de vitória e os recursos ao seu alcance para o cometimento. As provações, elas se apresentam-se como tendências, aptidões, limites, são os porquês que eu me questiono a Deus. Por que isso? Por que aquilo? Por que eu não consigo acertar na Mega Sena? Porque, cara pálida, a probabilidade é de 1 para cada 50 milhões. E se você meter a mão numa bolada de dinheiro daquela, tu vai sair descambando ladeira abaixo sem freio de mão. Só que a gente não entende. A gente quer acertar na Mega Sena. Tá? E acha que vai fazer um benefício ali. Porque quando eu acertar na Mega Sena, eu vou mandar pintar o grupo fraterno de amarelo dourado, de ouro. Vou colocar elevador, aqueles que você só fala, andar tal, ele vai, certo? Tudo você pensa antes, né? Quando eu ganhar, quando eu tiver, quando tiver você vai lá para as Bahamas, vai para Cancún e o grupo fraterno vai ficar em prioridade 25ª, certo? Você vai esquecer. Então, muitas vezes é por isso, são os limites que nos são impostos, para tudo na vida, tá? A Mega Sena é só uma brincadeira, mas são os limites que nos são impostos para todas as situações da nossa vida. Tá? As coisas que não dão certo, é o profissional que não dá certo, é a família que é problemática, e quem não tem, né? Então todo mundo tem provação a resolver com família? Tem, porque certamente a gente não se entendeu com eles no passado, estamos tendo a oportunidade de nos entendermos agora com eles, para que a gente não precise mais passar por provações no futuro. Olha a lógica da coisa. O meu amanhã eu faço hoje, eu faço agora. Sob controle de dores suportáveis e alegrias sem exagero, que facultem a mais ampla colheita de resultados educativos. Olha como é que a inteligência de Deus é perfeita, porque Ele nos fornece na dor, no problema, a oportunidade de crescimento. Porque é através da dor que você cresce, é através do impedimento que você luta para conseguir, que você desenvolve forças para conquistar, seja lá o que você tiver interesse em conquistar. É através da negativa. Mas por que eu não? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não consigo? Eu vou tentar e vou conseguir. E a partir desta tentativa, muitas vezes, vem a tua redenção em relação àquele problema que você está vivendo. Porque você vai colher a partir daquela negativa o melhor resultado para a tua existência. Podendo ser alterado o calendário das ocorrências, sem qualquer prejuízo à programação iluminativa do aprendiz. Não dei cabo de conquistar tudo numa encarnação? O que é um período de 70, 80, 90 anos, né, de existência física ao longo de uma eternidade? Ao longo da minha permanência, que não justifica o fato de eu dizer, não fiz nessa, vou fazer na próxima. Vai fazer, não fez nessa, teve a oportunidade de fazer nessa, faça, não altere, porque fazer na próxima pode aparecer em condições mais diferenciadas e talvez em condições um pouco menos suportáveis do que surgiu para você agora. Então, se a oportunidade de aparecer, de você se melhorar, apareceu nesse momento, aproveita. Porque lá na frente, ela pode se aparecer um pouco mais complicada. Passarelli? Ali só ficou tudo amarelinho porque foi um defeito ali de BIOS, né? É aquele defeito entre o teclado e a pessoa que opera, aí é um problema danado. Tá? As expiações, todavia, são impostas, irrecusáveis, por constituírem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou.
Hoje, na legislatura, nas leis, eu não sou advogado, mas a gente conhece um pouquinho, de tanto ouvir falar em televisão, de tanto ver. Aquele que comete um crime, dependendo do crime que cometeu, ele tem o benefício por ser réu primário, então a pena dele é reduzida, ele paga serviço comunitário, cesta básica, né? Ele vem fazendo algumas situações mais leves. Se ele continuar cometendo o mesmo erro, ele já não vai ser mais réu primário. A sua pena vai se agravar de conformidade com a intensidade ou com a quantidade de vezes que ele errou. Aí a culpa é de quem? Fica a pergunta. De quem é a culpa? É de Deus? É do Criador? Ou é da pessoa que, naquele momento, tem a ausência daquele Criador dentro dela e que favoreceu esta ausência a que ele cometesse os erros? E vem o lenitivo da dor imposto por esta lei para que ele reconheça em si o mal que ele fez a outras pessoas. Não é uma lei punitiva como olho por olho, dente por dente, mas é uma lei que te faz refletir, consciente ou inconscientemente, porque todos nós temos dores, todos nós temos problemas. Eu costumo brincar, dizer que problema não dá em poste, problema só dá em ser humano. Agora eu descobri que a Light está abandonando a manutenção dos postes e os postes estão começando a apresentar problema. Tá? Tem um montão de postes caindo por aí. Alô? Então, o problema advém da nossa conduta, dos excessos que cometemos. E se a gente comete excessos, a gente tem que reparar esses excessos. O nosso corpo, quando você comete excesso, o teu corpo, ele reclama. Ele pode não reclamar num determinado momento, em alguma fase da tua vida, ou se não nessa, ou se numa próxima existência, aquela marcação, aquele excesso fica registrado e você volta apresentando um determinado mal, uma determinada condição física, para que você repare aquilo que você fez, para que você refaça o caminho da forma correta. Reparar é refazer o caminho da forma correta, sem pegar atalho, sem fazer as provações, né? Provações materiais que você fazia lá atrás. Oi? Justiça divina. Tá? Aí fica uma perguntinha, né? Por que nós encarnamos ou reencarnamos? Kardec fez essa pergunta aos espíritos e eles responderam: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. É o único determinismo a que Deus nos impõe. Nós temos nosso livre-arbítrio, mas é importante que a gente entenda que o nosso livre-arbítrio ele é balizado, tá, por esse determinismo, porque querendo ou não, eu vou evoluir. Posso demorar, eu tenho algumas formas de evolução, eu tenho algumas formas de condução para eu chegar a um determinado ponto. Eu posso ir de avião, posso ir de carro, posso ir de ônibus, posso ir a pé, posso ir de bicicleta. O tempo que vai levar é determinado pelo tipo de transporte ou tipo de opção que eu fiz para chegar lá. Agora, que eu vou chegar lá um dia, fui para São Paulo, levou quanto tempo? Levei 45. Foi legal, foi de jato, né? Foi. E você? Levei 30 dias. Eu fui a pé. Mas eu cheguei. Demorei mais tempo, sofri um pouco mais, tive calo no pé, sofri frio, fome, sede no caminho, não dormi direito, né? E é perigoso, adulta de madrugada, você pode ser assaltado, pode ser uma série de coisas, né? Mas eu cheguei lá em São Paulo. O outro foi de avião, chegou lá em 45 minutos. Então a forma como eu vou reparar, como eu vou chegar à minha perfeição, é opção minha, mas que eu vou chegar lá, eu vou. Tá? Para uns é uma expiação, ou seja, sofrimento. Para outros, uma missão. Sofrimento no nosso entendimento, tá, gente? Quando eu falo sofrimento,
É sofrimento na nossa maneira material de enxergar as coisas, porque a gente enxerga sempre a vida pelo lado material. A gente não enxerga a vida pelo lado espiritual, porque aquilo que representa para a gente uma dor, certo, material, aquilo ali é um lenitivo para o espírito, é uma verdadeira limpeza. Só que a gente não consegue entender assim. Tá? E é bom que a gente não consiga entender assim, porque isso faz com que a gente ajude aquele que está sofrendo. Desperte na gente um sentimento de caridade, como a Luciana falou na semana passada, para que a gente auxilie aquele que está sofrendo. E dessa forma, eu auxiliando aquele que está sofrendo, eu também estou reparando em mim alguma coisa que precisava ser reparada. Talvez desenvolver um sentido de caridade, um sentido maior de amor ao próximo, um sentido de empatia, que é o que tanto se fala hoje em dia. Tenhamos mais empatia um pelo outro. Para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar sua parte na obra da criação. Olha que Deus aproveita, nos dá todas as oportunidades para que nós aproveitemos a nossa evolução. Ele nos dá todas as ferramentas possíveis. Tá? Olha a benevolência divina, e a gente entende isso como dor, como castigo. Pulando para o comentário de Kardec, a ação dos seres corpóreos, está aqui embaixo, tá? A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação. Vai voltar? Nesta mesma ação, um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável da sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Aí eu já falei um pouco sobre diversidade, sobre o orientador. Na nossa caminhada evolutiva, há momentos em que que é necessário que a gente passe de patamar, da mesma forma como a gente passa de escola. E para isso a gente tem que entender a diversidade das situações que se aparecem na nossa vida, e para isso a gente tem uma pessoa chamada orientador, que é aquele guia espiritual que nos comanda, que nos auxilia, que nos informa, mas que não nos obriga a tomar nenhuma decisão. A gente faz se quiser. Certa vez, uma pessoa chegou para mim, tá, e falou assim: eu quero parar de fazer isso, mas eu não consigo. Eu falo: a ferramenta está com você. Se você está dizendo, você tem a capacidade de parar, mas se você está dizendo para mim que não consegue, então continua errando e continua a sofrer as consequências que você vem sofrendo por esse erro até agora. E é uma capacidade muito singular do ser humano. Isso. Que eu chamo isso de princípio da insanidade. Tá? Porque você comete os mesmos erros esperando obter resultados diferentes. Isso é uma peculiaridade nossa. Há quantos milênios, há quantas encarnações estamos cometendo os mesmos erros e colhendo os mesmos frutos. E a cada erro, a cada passo, a gente acha que vai fazer uma coisa, a gente vai fazer um caminho diferente. Vai não, gente. Se não mudar, não vai. Tem que mudar, é imperativa a mudança. Vamos sair fora dessa peculiaridade comum do ser humano, ou dessa vala comum em que todos nós caímos. De achar que continuando a fazer as mesmas coisas, que a minha vida está ótima, está maravilhosa, certo? Eu quero, mas eu não consigo. Então, por eu não conseguir, eu vou continuar fazendo. Poxa, mas vai continuar sofrendo. É isso que você quer? Não, não é. Então muda. Mas eu não consigo. Percebe? Fica aquela coisa do biscoito vem demais porque é fresquinho porque vem demais. Então é necessário quebrar, sabe, dar uma ruptura. Essa ruptura vem, infelizmente, de uma forma, às vezes, muito acentuada pelo impositivo da dor severa que a vida te cobra.
Eu costumo brincar com as pessoas, falar em conversa, eu falo, quando você não dobra os joelhos para a vida faz você dobrar os joelhos, ela te põe de joelhos. E é verdade. Se você não se resignar diante de determinadas situações, não adianta, ela vai fazer você se resignar. Ela vai fazer você aceitar. No primeiro momento você vai se revoltar, você vai gritar, você vai pular, mas vai chegar uma hora que não vai ter jeito e você vai ter que dobrar os seus joelhos. E não tem jeito. Só relembrando ainda que a gente tem algumas etapas, como falou o Marcelo Santiago na palestra semana retrasada, das diversas classificações do mundo, tá? Mundos primitivos, não somos nós, graças a Deus, senão a gente estaria aqui se degladiando com um dinossauro, tá? Já passamos por lá, certo? A gente acaba se degladiando com alguns dinossauros ainda, né? Não tem jeito, a gente encara alguns aí no nosso dia a dia que não são fáceis, certo? Mas não são aqueles de 12 metros de altura, são dinossauros menorzinhos, mas que causam estragos talvez até pior do que aqueles lá da época primitiva, certo? Um mundo de expiação e de provas, aonde domina o mal, predomina o mal. Ah, todo mundo aqui é malzinho, é aquele cara que chuta a canela do vovô, né, quando vai visitar. Não. Predominância do mal significa do mau pensamento, do mal conduzir, do mal pensar. Não necessariamente do mal querer provocar o mal ao outro, mas eu provoco o mal a mim mesmo, o tempo todo. Não necessariamente eu estou fazendo alguma coisa de errado com alguém, mas estou fazendo de errado a mim, porque eu penso mal, eu acordo mal, eu durmo mal, eu vivo mal, eu creio mal. E Joana de Ângeles fala isso, que ela no livro ela coloca que são a roda das oito vertentes de Buda, onde ele nos ensina a crer bem, viver bem, crer corretamente, falar corretamente. Não vai dar tempo de ler, infelizmente, certo? É essa roda da vida de Buda, certo? Então, um mundo de regeneração, que é um planeta, que seria o nosso planeta daqui mais algum tempo, certo? Não é o planeta que vai mudar, e sim os habitantes que irão morar aqui, que irão habitar esse planeta, que vão mudar a sua vibração, vão mudar a sua capacidade, e vão tornar isto aqui um mundo de regeneração, certo? Alguns espíritos ainda vão precisar espiar, aí, alguns espíritos ainda vão precisar provar, certo? Mas vai ser um mundo de regeneração, certo? E mundos ditosos, ou mundos celestes, ou mundos divinos, que a gente já imagina que chega aquele mundo onde nós adquirimos a nossa felicidade plena. Quando se diz mundo, e eu queria frisar isso, quando se diz mundo de provas e expiações, a gente imagina, como eu falei no início, a gente imagina um mundo de dor. Como é que eu posso ser feliz? Como eu posso me sentir feliz se eu vejo tanta dor, tanto sofrimento? Você pode se sentir feliz. Você pode se sentir feliz porque naquela dor e naquele sofrimento, um ser humano, um espírito está sendo reabilitado. Como nós, porque este mundo de provas e expiações, ele reabilita pessoas, espíritos. Ele faz com que a gente tome consciência dos nossos erros. Todos nós, nesse exato momento, inclusive eu, estamos sendo reabilitados. Isso não é um motivo de felicidade, gente? Isso por si só é um motivo de felicidade. Se eu olho para esse mundo e só consigo ver nele infelicidade e dor, é porque o meu entendimento desse mundo está equivocado. Eu tenho que mudar. Se eu não consigo entender por que existe tanto sofrimento, é porque o meu entendimento desse mundo tem que mudar. Porque nós viemos aqui para sermos felizes, por estarmos sendo reabilitados, ou melhor, reabilitados, ou habilitados a galgarmos posições melhores. E eu não posso tratar esta prova e esta expiação sendo um sofrimento
absurdo, certo? E a partir daí só enxergar sombra na minha vida, só enxergar sombra em tudo aquilo que eu vejo, e desanimar por aquilo que eu estou vendo. Não, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter esperança, eu tenho que ter a certeza de que aquele sofrimento que eu estou enxergando vai proporcionar àquele que sofre, inclusive a mim, uma possibilidade de reagir, uma possibilidade de felicidade plena amanhã, na semana que vem, no mês que vem ou no ano que vem. Mas em algum momento eu vou ser feliz. Então, se em algum momento da vida a gente identifica, tá, por que eu não sou feliz, eu não consigo entender determinadas coisas, eu não consigo perceber isto, depois de tanto tempo eu não consigo, sabe, eu já falei isso algumas vezes, de tanto estudar, estudo, mas não consigo compreender certas coisas. Eu já falei isso. O problema é de quem? O problema está em mim, porque eu ainda não compreendi aquilo que eu estudei. E se eu ainda não aprendi que este mundo aqui pode me proporcionar uma felicidade, eu tenho que mudar imediatamente a minha forma de ver esse mundo, porque faz toda a diferença. Como eu falei no início da palestra, a gente decide a cada dia quem a gente vai ser no dia. A gente decide a cada momento como vai ser o nosso dia. Se eu vou ser feliz, se eu vou ser triste, se eu vou ter um dia bom, se eu vou ter um dia ruim. Vai depender de como eu decidir, de como eu me posicionar diante das situações que vão aparecer na minha frente. Tá? Tinha mais algumas coisas para falar, tinha a roda dos 8 passos de Buda. Eu acho que dá tempo, faltam 3 minutinhos. Tá? Ele nos orienta para que a gente viva uma felicidade plena, tá? A gente crer retamente, direcionar o pensamento de forma positiva e edificante, de modo a dar ao indivíduo uma visão otimista da vida. Pode passar, eu só vou ler o primeiro parágrafo. Querer retamente é aquele querer realmente. Não é ter vontadezinha, é querer. É ter objetivos que sejam compatíveis com a sua crença. É você crer e ter o querer compatível com aquilo que você crê. Eu não posso crer em banana e querer abacate. Eu tenho que crer em banana e querer banana. Ou laranja que eu falei, né? Seja lá. Enfim, errei. Falar retamente. Fomenta o progresso, desenvolvendo as aspirações que se exteriorizam em ideias de liberdade e amor, impulsionando as criaturas para a frente, para o bem. Esse mesmo espírito que teve aqui, ele deixava uma mensagem que o nosso coração, né, a gente fala do que o nosso coração está cheio, né? Certo? Não é o que entra pela boca do homem que causa problema, e sim o que sai da boca do homem que é o problema, porque o que sai do homem está fazendo morada no seu coração. Então, o falar corretamente, falar retamente, né? Viver retamente. As ações que se sucedem transformam-se em os modus operandi, ou a maneira como eu me comporto, tá, de cada indivíduo, e aí passa a ser o modo vivendi, ou a maneira como eu vou viver dali para frente. Viver corretamente. Por isso que eu recomendo a vocês a leitura do livro da Joana, porque isso aqui está muito bem destrinchado lá no livro, nos capítulos anteriores. Isso aqui já é no capítulo final do livro. Esforçar-se retamente. Sem esforço nenhum empreendimento se torna possível, muito menos se faz vitorioso. Deixar para amanhã nunca foi opção, gente. E a gente já vem deixando para amanhã todo dia. Eu acordo, não vou fazer não, deixa para amanhã. Vou estudar? Não. Procrastino.
né? Vou estudar para a prova, deixa para amanhã, aí não passa no concurso, não passei, mas também a prova estava difícil, claro, você não estudou. Aí tem mais um vídeo do Esforçar-se aí, passa aí. Não, volta aí. Esforçar-se, viver. Esforçar-se, depois pensar retamente. Vocês estão aqui hoje por força do pensamento que vocês fizeram ontem ou hoje de manhã. Vocês nesse momento estão materializando alguma coisa que estava na memória, na cabeça de vocês, ou no pensamento de vocês. Em algum momento da semana passada, domingo, eu vou ao grupo fraterno. Então, tudo que está materializado hoje aqui começou como uma ideia, como um pensamento na cabeça de alguém. Se vocês estão aqui hoje, é porque vocês pensaram em estar aqui, e vocês estão aqui. Então, o pensar corretamente é o que cultiva no pensamento, é aquele que cultiva no pensamento, transborda para a esfera objetiva, constituindo-se elemento existencial do comportamento humano. Tem um ditadozinho muito legal que diz: toda ideia insistente vira consistente. Então, tudo aquilo que eu penso se materializa. Se eu penso bem, materializei o bem. Se eu não penso bem, não materializei esse bem. Então, pare e pensa que tudo na nossa... O que eu penso é o que eu respiro. É o que eu penso, é o que eu vivo no meu dia a dia. Não importa se eu estou no grupo fraterno Francisco de Assis, se eu estou pensando no bife com batata frita que eu vou comer quando eu sair daqui. Ou se eu estou pensando na encrenca que eu vou arrumar quando eu chegar em casa com meu marido, porque ele deixou de fazer algumas coisas na noite anterior. Não adianta. É o que eu respiro, é o que eu vivo. Ok? Meditar retamente. É o último estágio. Eu tenho a capacidade de pensar. Meditar é você conciliar todas essas atitudes, a de crer, a de falar, certo? Você meditar sobre a sua conduta, sobre a sua crença, sobre a sua maneira de ver o mundo, de quem você realmente é. Tá? Esses são os 8 passos da roda da libertação do sofrimento, segundo Buda, que Joana de Anjos traz nesse livro. Se vocês fizerem uma pesquisa também, vocês vão achar isso com muita facilidade. E por último, eu queria deixar essa mensagenzinha para vocês. A felicidade não é a ausência de conflito, e sim a habilidade de lidar com eles. Uma pessoa feliz não tem o melhor de tudo, mas ela torna tudo melhor. Que vocês sejam felizes, que nós sejamos felizes, que a partir desse momento a gente tenha a opção, faça a opção de sermos melhores, de nos tornarmos melhores e tornarmos tudo à nossa volta melhor. Gente, obrigado. Um bom dia a todos.